Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à RS Play TV, a sua TV formada por influencers digitais, a TV da nova era. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 900 influencers digitais já fazem parte da rede da RS Play TV. E hoje no programa Opinião em Debate, com as manchetes locais, estaduais, nacionais e internacionais. E as manchetes locais aqui no Rio Grande do Sul já dão conta de um levante de prefeitos do Vale do Taquari, 24 municípios, prefeitos que representam 24 municípios dos 32 entre Vale do Taquari e norte do estado, assinam uma carta contrários a pedagiamento, a privatização das rodovias que cortam a região, e isso um trabalho feito aí, mobilizado pela Assembleia Legislativa do Estado, né, pela frente parlamentar que trata disso. Também a superlotação nos hospitais de Porto Alegre, da região metropolitana, né, com graves síndromes respiratórias. Olha aí, gente, tem que tomar vacina. Não dá para misturar uma coisa, aquilo que foram as vacinas do Covid, que não tinham bem certeza, algumas delas ainda estão sendo questionadas, né? Mas vacina para gripe não tem questionamento. Vacina para poliomielite não tem questionamento. Isso está mais do que comprovado. Então, vamos lá, vamos vacinar, vamos evitar ter que ir para hospitais porque estão com superlotação, mesmo com aporte de recursos do governo do estado. Também aqui, manchete de hoje, no Rio Grande do Sul, mais de 70 celulares foram furtados no show do Jorge Mateus em Porto Alegre. Se alguém está roubando celular, 70 em um único show, né? E imagina, é porque tem alguém comprando celular, e quando compra um celular, provavelmente está comprando um celular roubado. Influenciador, humorista Nego Di e o sócio dele, Anderson Bonetti, foram condenados em primeira instância por estelionato. Foram condenados a 11 anos de prisão por vendas de televisores, smartphones e aparelhos de ar-condicionado na loja virtual. Essa é mais um desdobramento dessa questão do Nego Di, um influenciador muito conhecido no Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter voltam a jogar pelo Brasileirão. Grêmio hoje, Campeonato Brasileiro, Grêmio hoje às 20 horas, né, contra o Corinthians, aqui em Porto Alegre, e o Internacional, né, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, às 21h30. Notícias nacionais, volta a carga a questão da taxação, né, do IOF que que o Congresso Nacional não admitiu o aumento do IOF, como foi a primeira tentativa do governo federal, e teve que haver um rearranjo aí, todos esperando uma certa enxugamento da máquina do governo federal, quem sabe diminuir o número de ministérios, quem sabe cortar cargos de confiança, quem sabe diminuir viagens, e mais uma vez a conta quem vai pagar é o senhor e a senhora, porque uma parte do IOF foi retirada, mas uma outra parte fica, mas também taxação aí sobre 5% sobre investimentos nas letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Também a taxação na tributação das criptoativos e o aumento de imposto sobre as apostas esportivas online para 18%. Bom, esse tipo de coisa eu acho que isso aí sim, poderia colocar, né, um cidadão comum paga aí de imposto de renda, né, ganha lá para mais de 7 mil, já está pagando quase 30%, a aposta esportiva podia ir a 50%, a 100%, porque realmente contribui pouco para a educação do país, contribui pouco para a educação financeira das famílias. Lembrar que só no Bolsa Família do Brasil, mais de 30 bilhões de reais
foram gastos com famílias do Bolsa Família em apostas esportivas. Aí não dá, né? Não dá, Bolsa Família é para outra coisa. Também a notícia que chega do Brasil, né, nesta semana, que começou a votação nessa semana e agora consolida com o voto do ministro Gilmar Mendes, do STF, que formou maioria para ampliar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados por usuários. O artigo que prevê a responsabilização das empresas por postagem de terceiros, somente após ordem judicial foi considerado inconstitucional. Então, vai ter que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de regramento. E aqui a gente, assim, na televisão, se a gente disser bobagem aqui, se a gente ofender alguém, né, vai ter que arcar, não só a televisão, como os comentaristas, como os convidados aqui, né, mas a televisão também arca. Então, é importante ter uma certa ética, um certo cuidado, uma certa responsabilidade, mas cuidado para não virar censura. E isso pode acontecer e tem acontecido muito aqui no Brasil. Agora, a notícia internacional realmente foi o desastre aéreo que acabou, né, vitimando 242 pessoas na Índia. A queda de um avião, né, com 242 pessoas, até agora as causas ainda não foram identificadas. Esse avião que decolou poucos segundos depois, 100 e poucos metros, 200 metros de altura, não estava isso, o avião caiu, vitimando, e inacreditavelmente um passageiro conseguiu sair com vida, passageiro da poltrona 11 do avião, disse que ouviu um estrondo, quando acordou, o avião já estava em queda e quando acordou depois da queda, muitos corpos. Então realmente é uma coisa que está chocando o mundo e tentar descobrir o porquê, né? O que aconteceu, foi falha mecânica, foi atentado, foi erro do piloto, porque isso realmente prejudica, assusta, né? E precisa ser esclarecido. Protestos contra as deportações em massa promovidas por Donald Trump espalham-se pelos Estados Unidos, bem como a resistência de lideranças políticas e de veteranos de guerra contra o uso de forças militares na repressão. Exército não é para isso, né? Tem polícia e exército não é para isso. Mas que realmente, quem não está legalmente em um país tem que repensar e tem que regularizar a situação, porque quem está num país de forma irregular, provavelmente ele vai ter que cair na marginalidade, ele vai ter que cair na informalidade e a partir daí muita coisa que não é boa vem junto também, desde trabalho escravo, né, até servir, né, a organizações que não são legais. Então, tem jeito para fazer? Deveria ter mais jeito para fazer, mas também, se for dar uma olhada, Portugal está fazendo isso também. Deu 20 dias, agora já deve estar faltando 10 dias para mais de 5 mil brasileiros, deixem o país por estarem lá de forma irregular. 20 mil foram notificados em Portugal, mas 5 mil tem que deixar. Mas daí até colocar o exército, mas os americanos que se entendam, porque eles também têm o seu jeito peculiar, né, de tratar a América do Norte. Bom, nós estamos aqui já numa semana fria, gelada, o inverno começa dia 20, mas neste momento, nessa semana, já teve frio de renguear Cusco aqui no Rio Grande do Sul. Cidades que bateram, né, a menos de 0 grau, né, menos graus negativos, que, como o caso de Bagé e outras cidades que tiveram temperatura abaixo de 0. A boa notícia é que essa semana, até o final da semana, não vai esfriar tanto.
mas a má notícia é que pode voltar a chuva no sábado ou no domingo. Daqui a pouquinho nós já vamos ver a questão da previsão do tempo. E hoje, convidados mais do que especiais aqui no estúdio. Aqui no estúdio nós temos ele que é mestre em cirurgia digestiva e transplantes e atua no Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dr. Fábio Luiz Wester. É assim, doutor? É assim. Wester. Também. É quase isso. Quase isso, mas também. Assim, para quem não é alemão, Exatamente. Wester pode ser. Wester também. O doutor Fábio Luiz é especialista em cirurgias do aparelho digestivo, né? Fígado, pâncreas, enfim, aparelho digestivo. E ele é um dos precursores das cirurgias com robótica no Rio Grande do Sul, talvez até no Brasil, porque não é de hoje que ele já faz esse tipo de cirurgia. Hoje vai ser a nossa entrevista especial, daqui a pouco nós vamos conversar. Aqui do meu lado, o Lucas Castilhos Flores. E é o Lucas que representa aqui a empresa Agrigel. A Agrigel é uma empresa de assistência técnica, consultoria agropecuária, mas hoje o Lucas veio falar aqui do emprego de drones nas lavouras do Rio Grande do Sul. O drone se popularizou no mundo agora pela guerra da Ucrânia, eu diria assim, né? Sim. Porque até então era drone de brincadeira, agora na Ucrânia a coisa virou valendo. Então drones na Ucrânia estão substituindo aviões, inclusive com bombardeio. Mas tem a boa notícia que quando a gente usa a tecnologia para o bem, a gente tem condições de produzir mais alimentos com a utilização dessa tecnologia. Vamos falar nisso daqui a pouco. E aqui do meu lado direito, sempre ele na ponta direita, né, jogando como jogou o Rafinha nesse último jogo do Ancelotti. É o nosso Rafinha aqui, né, lateral direito, Sérgio, o repórter que vai ao encontro da notícia, o cara que não para, e hoje está trazendo para nós a questão ligada à energia limpa, energias renováveis. Como é que é isso, Sérgio? Bom, primeiro o Opinião e Debate está presente nos grandes eventos, onde tem notícia, Opinião e Debate está presente, o RS Play TV, canal 524, que nos assiste diariamente. Bom, nós estamos aqui, o quinto fórum foi realizado, o quinto fórum de energias renováveis. Hoje teve um grande destaque da engenheira Daniela Cardial, que é engenheira civil e também é presidente do Sind Energias RS. Deixou de ser, energias renováveis deixou de ser um debate acadêmico, econômico, de empreendedorismo, de desenvolvimento. Ele passou a ter uma discussão transversal, porque ele tem sustentabilidade e, acima de tudo, ele leva um conceito que vale por tudo isso que nós colocamos aqui, de impacto ambiental para as próximas gerações. E a energia hoje, as energias renováveis hoje, está diretamente proporcional aonde nós queremos chegar no desenvolvimento e na qualidade de vida para o planeta e para a sociedade. Não, e lembrando, né, que o Brasil é um dos países que está à frente em energias renováveis. O Brasil é um dos países que está mais preparado para o seu autoconsumo a partir das energias renováveis. Mas nós temos aqui na tela, vou pedir para o nosso produtor, o Rogério Brasil Ferrari. Rogério, por favor, coloca aí a entrevista que o Sérgio fez com a presidente do Sind Energia do Rio Grande do Sul. Hoje aqui no quinto Fórum de Energias Renováveis, aqui o grande destaque é a presidente do Sind Energias RS, a engenheira Daniela Cardial. Presidente, um debate sobre energias renováveis era muito acadêmico, mas hoje ele é econômico, ele é social, ele é cultural e principalmente de sustentabilidade para que a gente possa deixar um impacto ambiental para as próximas gerações, é isso? Perfeita combinação, e eu acho que essa ordem também ficou muito importante.
É uma questão econômica. Hoje nós estamos vivendo uma transição energética mundial, que por muitas vezes ela é questionada. E no fim das contas a gente, pela quantidade de renováveis e não renováveis, mas no fim das contas o que a gente não está falando é que vai faltar energia. Então nós precisamos estar preparados, principalmente para escolher qual é o tipo de energia. Está longe de ser uma discussão acadêmica. Hoje ela tem que ser uma discussão empresarial. Da sociedade. Todos envolvidos, desde o valor da conta de luz até a realidade, a segurança de entrega de energia. Quando a gente pensa em energia, a gente pensa em hospital funcionando, em água chegando em casa, e em internet para a gente se comunicar. Então, assim, a energia é uma necessidade muito grande, que ela foi durante muito tempo tratada como uma commodity. Só que hoje ela já está virando uma questão de segurança social. Então, essa quinta edição do Fórum de Energias Renováveis vai ser mais uma oportunidade da gente discutir a importância da entrega da energia e como que a gente, como sociedade, pode contribuir. E também traz um sinal de alerta, né? Muito grande, porque assim, nós temos a oportunidade de não só demandar energia, mas escolher qual é o tipo de energia que nós queremos. E o Brasil, um país agro, ele depende essencialmente da energia para tudo, desde a hora da concepção da semente, desde a hora da concepção dos ovos, da genética, tudo passa pela energia. Incrível, né? Irrigação, fertilizantes, é muito bonito de ver porque de certa forma as energias elas vão conseguir inclusive descarbonizar o agro, não só abastecer para o básico, mas causar esse impacto positivo tão grande, né? Porque a descarbonização do agro que a gente fala hoje, ela vai ser muito tocada pelo hidrogênio verde. Bom, e a gente lembra de energia, né, em dois momentos que as pessoas mais se lembram, Sérgio. Primeiro, na hora de pagar a conta, que está cara. E quando falta. E hoje, com energias renováveis, está conseguindo diminuir o preço da conta de luz. Tivemos aqui no programa até semana passada uma discussão sobre isso. Já formas que estão conseguindo diminuir de 20%, 25% até 30% o valor da conta de luz. E quando está muito frio ou quando está muito calor, porque aí ou tem que aquecer ou tem que esfriar o ambiente. Então, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo para que a gente possa ver mais ou menos se vai precisar de energia para esse final de semana ou não. Vamos lá, Porto Alegre. Hoje já não vai esfriar tanto, 10 graus é a mínima, a máxima foi a 19. No começo da tarde melhorou bastante no meio da tarde. Amanhã sobe um pouco a temperatura, céu claro em Porto Alegre, 22 de máxima, 13 de mínima. Sábado ali, sábado já chove um pouco em Porto Alegre, tem chuva, 19 de máxima, 16 de mínima. Veja que quanto mais a temperatura eleva, começa a chover. Então nessa época não tem, aqueceu, vai chover. Domingo já a chuva já é pouca para Porto Alegre, mas já esfria também. Segunda-feira tem um pouco de chuva, mas aí a temperatura já vai subindo e terça-feira a chuva vem mesmo já com temperaturas que vão de 16 a 20 na segunda e de 18 ou 18 a 22 na terça-feira. Além de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, pertinho lá, o senhor é de Pantano? Pertinho de Pantano. Pertinho de Pantano, vizinho lá de Pantano. Então hoje vai estar friozinho lá em Santa Cruz. Pantano também faz um friozinho considerável, né? Faz uma geadinha ontem e hoje. Uma geadinha, aliás, a geada tá... Vamos cuidar, principalmente os agricultores, porque essa semana de geada aí prejudica a lavoura. Mas, enfim, Pantano mínima de 8, máxima de 18, hoje foi a 18. Amanhã já sobe a temperatura, amanhã sol o dia inteiro, 13 e 22, e sábado chuva de 15 a 16, domingo, segunda e terça-feira, também a temperatura começa a ter elevação e vem a chuva, principalmente na terça-feira. De Santa Cruz vamos a Pelotas, a Princesa do Sul, 8 graus em Pelotas será a mínima de hoje, não esfria tanto, amanhã já faz 13 também, elevação, então sábado já tem chuva, 14 mínima e
máxima também não sobe muito, mas a chuva garante uma chuva no sábado. No domingo já diminui a temperatura, vem a chuva, diminui a temperatura. Vocês estão vendo que a chuva se espalha entre sábado e domingo, há alguns pontos do estado. No sábado chove e outros no domingo, mas aqueceu, choveu e baixa a temperatura de novo, deve começar a chover lá por terça-feira. De Pelotas vamos a Gramado, quem vai para a Serra no final de semana. Hoje friozinho, razoável, não está muito frio, não vai ser muito frio, 9 graus de temperatura. Amanhã tempo bom, limpo, céu limpo, de 11 a 18 em Gramado. No sábado, pouquinho de chuva, pouca chuva, de 13 a 17. Domingo cai a temperatura e deve chover só lá por terça-feira. De Gramado, vamos a Xangri-Lá, para o litoral. Litoral, a mesma coisa. O litoral não esfria, gente. Litoral, 14 graus. É a mínima mais alta de todas as regiões, é no litoral gaúcho. Aqui, sexta-feira, alguma nuvem, mínima de 13, máxima de 20. No sábado, pouquinho de chuva também, mas pouca chuva no litoral. Então, para quem vai esse final de semana para o litoral, sábado e domingo, não vai fazer muito frio e não vai fazer muita chuva. Aliás, vai ter um solzinho, tempo bom. Segunda-feira, tempo bom no litoral. Na terça-feira, começa a chuva. De Xangri-Lá, vamos para a última aqui. Temos mais uma? Não, era isso aqui mesmo, fizemos a volta. Agora eu vou aproveitar que eu já estou em pé e vou sentar aqui com o Dr. Fábio, que é o especialista no trato digestivo. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui contigo. Um prazer é nosso, assim, esse trabalho fantástico que o senhor faz. Obrigado. Eu vejo assim, o senhor é um dos precursores, né, dessa técnica e um dos maiores especialistas do Rio Grande do Sul em cirurgias no trato digestivo, né? Sim. Entre vários nomes, eu tenho muita consideração, muito respeito, muito carinho, inclusive pude homenageá-lo uma certa época, quando eu estava na vida pública, Dr. Fernando Lucchesi. Sim, nosso amigo ali na Santa Casa. Que quando se trata de coração, né, de questão cardíaca... Ícone na área, né? Ícone na área, né? Vem desde o tempo do Nesrala, daquela turma assim, né, da velha escola, viu? Exatamente. Eu gosto muito dessa velha escola, do tempo ainda de apalpar o paciente, né, doutor? Exatamente, coisa que está se perdendo com a formação nos dias de hoje, né? E ele ainda, certamente, o responsável por tornar a Santa Casa no que é nos dias de hoje, né? Não, um baita gestor, uma visão de futuro fantástica. Gênio, né? Gênio. E, graças assim, a Deus que existem pessoas como essa que nos permitem hospitais de referência como a Santa Casa hoje. Um gênio e um anjo, porque... Sim. Se precisar, não tem dia, não tem hora, está sempre pronto a atender. Movido a paixão pela medicina. É impressionante. Né? Mas, doutor, uma coisa que parece um paradoxo, mas não é. O senhor trabalha com a questão de cirurgia com robótica também, né? Trabalha muito nisso, é avançado, é uma referência. Mas uma coisa não substitui a outra. Não, de maneira nenhuma, né? Assim, a cirurgia robótica, na realidade, ela é um caminho sem volta que toda a medicina está enfrentando agora, está indo nessa direção, né? A cirurgia robótica ela é apenas mais um artifício, mais um instrumento que nós temos na mão hoje, ótimo, maravilhoso como instrumento, sobretudo propicia resultados ótimos que antes muitas vezes a gente esbarrava, né? O grande exemplo disso seria, por exemplo, retirada de tumores ou cirurgias extremamente complexas em pacientes octogenários, nonagenários, né? Sim, aí tinha que abrir o cara de cima a baixo. Aqui uma cirurgia complexa, barriga aberta ou peito aberto, traria tantas complicações e propiciaria uma mortalidade tão elevada que se tornavam muitas vezes inviável. Hoje preferiam até nem retirar o tumor, deixa assim, não mexe que é pior. Era uma opção. Não mexe que é pior, dependendo da idade, acontecia mesmo. Acontecia mesmo. Hoje a cirurgia robótica ela permite a gente avançar sobre esse grupo de pacientes, né?
no sentido de trazer a curabilidade ou a cirurgia paliativa para esses pacientes, muitas vezes, porém com uma baixa morbimortalidade, né? Então, ajudando, colaborando ao aumento da longevidade das pessoas, justamente por propiciar um tratamento a esse grupo. Né? Nós estamos mostrando na tela, no vídeo, ali tem um vídeo em que o robô, a precisão do robô, ele está descascando, me parece uma uva. Sim, é uma casca de uva que ele está ali. Exatamente. Esse então, filme é olha a precisão do robô. Exatamente. Quer dizer, ele tá tirando a casca da uva. Exatamente. E depois está colocando a casca na uva e vai fazer a sutura. E vai costurar aquela... Exatamente. Isso tudo dentro de uma garrafa, né? Isso é interessante. Dentro de uma garrafa. Dentro de uma garrafa. Então, o que mostra isso? Justamente ele consegue ter uma cirurgia extremamente precisa. Observe nessa imagem que a câmera é parada, ela não se mexe, né? E, claro, como nós estamos olhando uma visão 2D, duas dimensões, a gente não tem a percepção do que o cirurgião está vendo com o rosto na máquina, porque a máquina propicia ao cirurgião uma imagem 3D. A visão que a gente tem olhando dentro do robô é melhor que o olho humano. Sim, porque tu enxerga os lados, enxerga a parte de trás. De forma mais precisa a imagem, né? E num espaço extremamente preciso. Tenta imaginar que o cirurgião normal, numa cirurgia aberta, ele teria que botar o dedo ou a mão grande. O robô não, a pinça ela é microscópica. Ali tem uma outra imagem, assim, ó, que é importante dizer isso para quem está em casa, é leigo, não tem como saber. Ali está o robô, né? A pessoa está ali na maca, que chama? Como na mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia. Perfeito. A pessoa está na mesa, o robô está operando, mas não é o robô que está operando. Os braços do robô. Exato. Ao lado está lá o médico. Vamos ver se daqui a pouco aparece aí. Eu já vi num outro vídeo que aparece o médico sentado, tá lá, olha lá, confortável. É o senhor? Sou eu ali operando no console do robô. Então a gente fica com o rosto dentro da máquina do robô. Então, se eu tirar o rosto, o robô para. Se eu ameaçar descansar ou ficar desatento, o robô para. Ele tem mecanismos de segurança. E ele imita o movimento que eu fizer com a mão, o robô vai imitar dentro do paciente. Exatamente. De uma forma extremamente precisa. Não, e numa posição, digamos assim, dentro do possível, confortável, perto do que seria uma posição numa cirurgia aberta. Com certeza. O robô ele nos traz várias possibilidades. Primeiro, mais conforto para o cirurgião. O cirurgião tendo mais conforto, ele tem mais calma, mais tranquilidade, ele aguenta mais tempo na cirurgia. E muitas vezes, no momento de estresse da cirurgia, por exemplo, num sangramento, enfim, o robô me permite, por exemplo, pinçar alguma estrutura que estiver sangrando, eu tiro o rosto e me permite pensar, ou até, se eventualmente eu tiver outros cirurgiões na sala com uma experiência maior, ou às vezes eu preciso chamar um especialista, porque um especialista de uma outra área precisa assumir o controle durante algum tempo, nós podemos trocar de posição. Olha ali, fazendo os cortes ali, fazendo uma... Exatamente. Olha a delicadeza disso, olha que dificuldade de fazer isso com a mão humana, né? Sim, isso ali... Que aí parece grande, mas isso é um espaço que certamente é de 4, 5 milímetros. Milímetros, né? Quer dizer... É uma coisa extremamente pequena, é um cantinho. E quanto menos a gente se movimenta dentro do abdômen do paciente, ou dentro do tórax, menos trauma causa. Menos trauma, menos sangramento, melhor recuperação pós-operatória, mais rápido o retorno. E por não abrir demasiadamente, como tem que abrir numa cirurgia normal, é menos infecção hospitalar, é menos complicações pós-cirúrgicos, né? Sim, se eu pudesse dar como exemplo, assim, cirurgias, por exemplo, como colectomias, retiradas de câncer do intestino, que o paciente ficava pela videolaparoscopia 5, 6 dias internado, hoje em 2, 3 dias ele vai para casa. Cirurgias de hérnias, por exemplo, os jogadores de futebol, os jogadores de futebol levavam 4, 6 meses numa cirurgia aberta para retornar. Eu perdi uma temporada inteira. Perdi uma temporada inteira. E depois para voltar tinha que voltar com muita dificuldade. Hoje em 20 dias, 30 dias estão de volta ao jogo. Tem algumas cirurgias que são, assim, digamos, bem
popularizadas, né? Que são cirurgias que tiram nódulos, né? Sejam nódulos, enfim, uterinos, nódulos em fígados, Sim. nódulos em... Pâncreas eu não sei se tem Também, muito nódulo, também tem, né? Com certeza. Eram cirurgias, principalmente essas de fígado e pâncreas, que tinha que abrir a barriga de cima a baixo. Sim, cirurgias extremamente complexas, né? Com taxas de complicação pós-operatória muito grandes, sem contar o corte, né? O corte normalmente enorme, né? E que tempo tinha que durava uma cirurgia dessa? 6, 7 horas, mas o tempo cirúrgico não diminuiu tanto com o robô. Agora, o que sim. mudou muito com o robô é as taxas de sangramento, as taxas de agressividade sobre os tecidos, né? Entendi. Então, a gente não agride tanto o tecido fica mais viável no pós-operatório. Sangramentos, por exemplo, usando o exemplo que deste do pâncreas ou do fígado, que muitas vezes o paciente sangrava 500 ml, 1 litro de sangue, hoje a gente suja 1, 2, 3 gases ao longo da cirurgia. Imagina. Então, assim, diminuindo o sangramento, diminui a agressividade da cirurgia, melhora a resposta pós-operatória e o paciente tem alta mais precoce. Não, e eu imagino que isso, com o tempo, claro que infelizmente ainda não está à disposição da grande massa da população, Sim, né? É uma questão de tempo. Mas com o tempo o SUS deve incorporar isso aí, Exatamente. vai ter que, né? Com certeza. Imagina assim, ano passado eu estive em Tampa, eu fiquei cerca de 1 mês em Tampa, na Flórida. Em alguns hospitais da Flórida não tem mais aparelho de vídeo, é só robô. Só robô. Só robô. Não, eu vi na China alguns sim. hospitais que é quase 100%, isso aí. mas aí já são robôs quase humanoides até, né? Assim, Que já é um pouco mais, aí já é um outro patamar e não é para esse tipo de coisa, sim. né? Não, mas assim, agora a China está entrando com vários equipamentos no mercado, agora o próprio robô que vai chegar no Mãe de Deus é um robô também, é um robô chinês, né? Que é equivalente ao que nós temos, que é o Da Vinci da Stratner, mas eles são robôs todos que estão avançando de forma conjunta, de forma equivalente. A grande vantagem é que o preço está despencando. Sim, quanto né? mais... Isso era que nem como era telefone celular antigamente, né? Exatamente. Se bem que uns ainda são caros, Sim. mas era muito mais caro, né? Uma outra vantagem dessa cirurgia robotizada, né? É que, por exemplo, vamos lá, nós falamos aqui de uma cirurgia cardíaca, né? Aí o cara quer fazer, precisa de um especialista, é uma questão além, uma complexidade além, né? Sim. Digamos assim, eu vejo aquelas cirurgias que tem que separar, que são gêmeos univitelinos e tem que separar, sim, então aquilo... Siameses, precisa de uma junta médica para fazer aquilo, mas sim. às vezes o melhor especialista está lá no Canadá, o outro está aqui no Brasil. Isso vai permitir cirurgiões à distância operar. Então, eu posso conectar um cirurgião, por exemplo, no Japão, né? Super especialista lá, e fica um cirurgião do lado de fora aqui e ele opera lá do Japão. Claro, nós ainda estamos com problemas de conexão. Há necessidade do 5G, o 6G entrar, para que 6G, o tempo de delay da transmissão seja milissegundos. Não pode ter o delay, né? Exatamente. Nós tivemos há um ano atrás, um ano e pouco atrás, um grupo de colegas, de amigos, visitando a Telefônica Espanhola, onde lá eles já não vendem mais a questão de linha telefônica. Telefônica Espanhola hoje ela vende soluções a partir do 5G, que é a automatização de portos inteiros. E você faz um porto inteiro, descarrega e carrega navio, sem ninguém no pátio. E como é que consegue isso? Porque se porventura passar alguém atrás do carro, naquele momento o 5G faz com que freie imediatamente o carro, porque não tem delay. Às vezes um delay dá, né, meio segundo, centésimos de segundo é o suficiente para... Mas está chegando isso aí, né? Não, vai chegar. Assim, a cirurgia autônoma vai demorar ainda. Existem várias barreiras para que isso aconteça, né? Desde... Os tecidos humanos, eles têm consistências diferentes, variam de idade para idade, se tem doenças diferentes também variam. E isso tudo faz com que a quantidade de variáveis seja tão grande ainda que o robô, para tomar a decisão sozinho, ainda não é possível. Mas vai acontecer daqui a 20, 30, 40 anos. Agora, o que a gente
está desenvolvendo muito é justamente a cirurgia robótica com materiais novos, com pinças cada vez mais sofisticadas, com energias mais efetivas, no sentido que, em vez de eu ter que ir lá num vaso sanguíneo e dar 3 coaguladas, eu com apenas uma coagulada com uma energia mínima que causa menos lesão tecidual. Esse tipo de equipamento está se desenvolvendo, né? A visão sobre o tecido cada vez melhor, aquilo que eu lhe disse antes, que a visão, quando a gente bota o rosto dentro do robô, é impressionante a impressão que a gente rejuvenesceu 30 anos na nossa visão privada. Não, eu vi esses dias a reportagem de um médico brasileiro que opera nos Estados Unidos. O cara fazia em média 7 cirurgias por dia de segunda a sábado. Sim. Bom, é um nível de estresse, é um cansaço. Imagina, o robô né? ajuda barbaramente. E, bom, eu não queria ser o 7º, para ser operado por ele, né? Sim. Porque daqui a pouco, cara, o dia dos namorados, hoje é dia dos namorados. Exatamente. Dia dos namorados, o cara foi lá, você passou um pouco, tomou um vinhozinho, no outro dia tem que acordar. Um médico de cirurgia, ele está acordando 4 e pouco da manhã, ele está já acordando para 5 horas está se dirigindo, né? Imagina que uma coisa que era para nós, dentro da cirurgia digestiva, inimaginável há 20 anos atrás, seria fazer um transplante de fígado por via minimamente invasiva, vídeo ou robótica. Hoje, já existem vários serviços no mundo fazendo transplantes de fígado totalmente robóticos, quer seja com doador vivo, quer seja com doador cadavérico, né? Então, assim, não tem escapatória, o caminho vai ser esse. A questão toda é como nós vamos conseguir equipar os hospitais com isso, né? Doutor, olha, parabéns, certamente o senhor já faz parte dessa história. Que bom. O senhor faz parte dessa história. Fico feliz com isso. A posteridade, o senhor já é reconhecido hoje, mas será cada vez mais, porque tem um ônus de ser precursor. O pessoal no começo olha com desconfiança e tal, e aí tem que provar a cada cirurgia que aquilo é o bom caminho. Tomara que eu não preciso nunca fazer uma cirurgia, mas se precisar, e me perguntar se eu gostaria de fazer assim, com um robozinho que a mão não treme. Porque dependendo do cansaço do médico é normal que a mão dê uma tremida. Há limitadores que a videolaparoscopia, limitador. a cirurgia aberta agora estão sendo ultrapassadas pelo robô, né? Então, enfim, faz parte da tecnologia, modernidade, graças a Deus que estão vindo aí, né? Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que o senhor possa aqui vir mais vezes aqui no programa para a gente ir aprofundando. Fico feliz. Né, e discutindo essas questões de medicina. Será um prazer. Porque quem está em casa quer ver isso. Quer ver uma opinião, né? Não adianta só dar manchete, não adianta só falar coisa ruim, não. Nós temos tem coisas muito boas acontecendo. Com certeza. E que quem está em casa merece ter consciência. Né? Que a medicina avance cada vez mais salvando vidas. Né? Amém. E que homens como o senhor prosperem cada vez mais aí. Obrigado. Muito obrigado. Então, voltando aqui para a nossa bancada, já está aqui tanto o nosso agrogel, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão dos drones para as plantações, pulverizações com drone, né, que é o Lucas Castilhos, né, mas também temos aqui o Gustavo Inácio de Moraes, que é o economista, professor, doutor da PUC, coordenador do programa de pós-graduação em economia. E tem uma ficha extensa aqui, se eu for aqui ler toda a sua ficha, me desculpe aqui, professor, mas vai falar para nós um pouco já sobre a questão, a atualização a respeito do IOF, essa medida provisória protocolada ontem à noite pelo governo, né? Se realmente é o que tem que ser, se isso de que forma vai afetar no seu bolso, né? Então, trouxemos aqui, como a gente traz sempre, quem entende do assunto, opiniões abalizadas. Mas, Lucas, me diz aí, Lucas, nós temos assim, o Rio Grande do Sul, hoje cada vez mais a soja está tomando conta do estado, a importância, e nós temos também um problema hoje que está quente nesse momento, que é a questão da securitização em função das perdas, das enchentes, das secas que nós tivemos aqui, o pessoal com o seu CPF pendurado, né? E uma das formas para enfrentar isso,
que é sempre assim que o Brasil fez. Enquanto a França lá subsidia os seus agricultores, nós aqui, além de não subsidiar, ou subsidiar mal e mal, como se diz, ainda sobrou sempre para o agricultor ter que diminuir o seu custo de produção, enxugar o seu custo de produção, coisa que os governos não fazem muito, mas o homem do campo faz isso. Como é que funciona essa questão de drone, pulverização de drone em lavouras? Porque até então a gente conhecia avião, né? Então, uns aviãozinhos que davam uns rasantes ali, volta e meia um ficava pendurado num fio daqueles, era né, uma tragédia. Você entrava naquele avião, só tinha um manche, não tinha nem altímetro, nem nada, mas era o que a gente estava acostumado. Sim. E agora essa solução de drone, ela já substitui o avião, não? Não, os drones, ele é como o nosso doutor falou ali, também é um robô, né? E ele veio não para substituir. Hoje na tecnologia que a gente tem hoje atualmente, ele não veio para substituir, ele veio para complementar tanto o autopropelido, os pulverizadores terrestres, né, quanto os aviões, né? Hoje a vantagem, vamos dizer, do drone é a precisão na aplicação, né? A qualidade de aplicação com relação aos aviões ainda é bem melhor. Olha ali, tem um drone ali. Aquele drone ali é um drone de mapeamento. Esse aí é um drone mais antigo que a gente tinha, que é um drone de pulverização, né? Ele tem 4 atomizadores. Os de pulverização tem que ser maiores para poder levar o material a ser pulverizado? Isso, aquele ali é um de 20 litros, hoje a gente tem um de 50 e um outro de 40 litros. Né? 50 é quase um helicóptero, 50 dá para levar uma pessoa já. Isso, a gente trabalha com uma vazão de 10 litros por hectare, né? De média, né? E então faz 5 hectares por voo, dependendo do relevo que a gente tem, a topografia, né? As lavouras de arroz aí, que é plano, né? A gente consegue fazer até 25 hectares por hora, né? Aí está mostrando também agora, isso aí a gente estava semeando uma aveia, numa pastagem de... Faz a semeadura também. Isso, adubação, né? E isso diminui o custo da lavoura em quanto, mais ou menos? Porque até então, para semear, tu precisava de um trator, né? Sim, de uma máquina mais pesada. É a mesma conta que do avião, né? É reduzir o amassamento e a compactação do solo, né? Então, vamos dizer, uma soja, a gente consegue, só pensando em amassamento em perda, dar um ganho direto de 5% a 7%, que seria a perda que ele teria com isso. Sim, porque o trator vai passando e vai deixando... Vai derrubando a soja. Dá uma pena mesmo, tu passa e vai ficando aquela marca ali. Aquelas listas ali. Hoje, ainda, o que ainda encarece um pouco o drone é a questão do rendimento operacional, que ainda, com relação ao avião, ainda é um pouco menor, mas com o avanço da tecnologia, e avança todo ano, vem o drone novo, né? Isso vem avançando e vem aumentando o rendimento. Esses drones são elétricos ou já tem drone a combustível? E já existe a combustão e híbridos, que a gente chama, que levanta com bateria elétrica e depois a combustão, mas tem uma série de problemas que ainda tem com esses motores a combustão, mas de modo geral são baterias elétricas. Baterias elétricas. O que dura uma bateria dessas aí? 10 minutos é o tempo de aplicação. É o tempo de aplicação. É o tempo de aplicação. Um voo dele vai dar em torno de 10 minutos. Então o ideal mesmo é contratar um profissional, porque o cara em 10 minutos, se eu pegar um drone em 10 minutos, eu estou ainda tentando fazer o drone levantar, ainda não... A operacionalidade ele fazer funcionar até muito simples, porque tu tem só mapeia a área, faz o mapeamento da área previamente, configura e como é um robô ele faz por conta. Ele faz sozinho, claro. Ele faz sozinho. Tá. Vamos dizer, sim, como várias máquinas agrícolas já estão fazendo isso hoje. Tem os piloto automático, né? É como se fosse isso, mas é como ele é um robô e tem o sistema RTK que dá uma precisão maior, centimétrica, ele vai voar dentro do perímetro do que tu mandar ele fazer. Quais são as lavouras que vocês são mais utilizados, mais requisitados? Soja, arroz, milho, trigo e as pastagens ali também. E pastagem. Pô, parabéns. Tá tomando conta, né? Nos hospitais... Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. O negócio é aprender. Tu trabalha com programação também, não? Ou tu faz a parte mais operacional? Não, a parte que a gente faz mais de processamento seria... de que tem a vantagem do drone tem essa, aplicações localizadas. Então, tu não precisa... É uma vantagem em relação ao avião, outras coisas, tu pode mapear
aquela planta daninha que está no meio da lavoura, Sim. economia de água, economia de produto Sim, químico. tu vai na planta direto. Direto na planta. Sim, em vez de encher tudo de veneno, vai só onde precisa. vai aonde tem. Vai só onde tem. Tem uns agora que estão fazendo, inclusive, com raio laser, né? Tem Sim, tecnologia. mas aí é uma tecnologia meio de guerra. Mas ele queima só a planta e aí nem veneno, né? Isso, daí não são drones, mas são equipamentos tratorizados que fazem isso. Ah, tratorizados. Bom, Lucas, parabéns aí pelo trabalho. Volte mais vezes aqui, assim que tiver novidades, venha nos atualizar aqui, porque não dá para ficar para trás, né? Muito obrigado, doutor. Parabéns aí pelo trabalho. Deixa eu só falar aqui, Agrigel. Agrigel, www.agrigel.pg.com.br. Quem tiver interesse em conhecer mais dessa tecnologia, www.agrigel.pg.br. Gente, não dá para ficar para trás. Em 5 anos, quem não estiver acompanhando vai ficar assim, já está sendo considerado aquelas pessoas que estão ficando fora da tecnologia, já não serão mais nem desempregados. O termo que está se usando são irrelevantes ao mercado. Bom, irrelevante não dá para ficar, né? Todos nós temos que ser relevantes. Mas aqui do meu lado, professor Gustavo Inácio de Moraes, economista, professor doutor da PUC, coordenador do programa de pós-graduação em economia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Laura. Professor, nos diga aí como é que o senhor está vendo essa questão do IOF, que agora já não é só mais IOF, é loterias e tudo mais. Quer dizer, não vamos falar só do projeto, porque pelo seu conhecimento dá para falar da economia brasileira como um todo. Mas é esse o caminho? Só tem esse o caminho ou poderia ter outras alternativas, professor? Não, de fato há outras várias alternativas que poderiam ser percorridas aí, tanto pela Receita Federal também quanto pelo Ministério da Fazenda. Notadamente, né, esse governo tem se caracterizado por medidas que priorizam o lado arrecadatório, né, do orçamento, ao invés de um equilíbrio, quem sabe, pelas despesas. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, ainda esses dias fez um levantamento muito interessante, que 90% das medidas do Ministério da Fazenda desde janeiro de 2023 tem caráter arrecadatório. Então se fez um esforço muito pequeno no que diz respeito a despesas, a reequilibrar o orçamento, rever as despesas, e um esforço muito grande no lado da arrecadação. Eu até digo, né, Lara, o público brasileiro, né, o eleitor brasileiro, está muito habituado a associar gastos maiores com resultados melhores. E a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, né? Não é porque gasta-se mais que vai ter resultados melhores. E o Ministério da Fazenda, infelizmente, não tem percorrido, né, esse aspecto de controlar as despesas e melhorar, quem sabe, a eficiência, a aplicação dos recursos. Professor, a impressão que a gente tem é que, assim, aquele cara que mora lá na cobertura, tá? É o cara que tem uma cobertura lá do prédio. Essa é a hora que tu aumenta o imposto para ele, ele se muda para a cobertura ou lá do Uruguai ou lá dos Estados Unidos ou tal. E fica para pagar conta aquele pessoal que está ali, que é o zelador do prédio, que é o, né, que tá, o cara tem uma cobertura, um duplex, olha, aumentou ali, o cara vai embora e pega uma outra cobertura lá. E o cara que tá, né, tem 8 apartamentos por andar, aquele que vai recair a conta sobre ele. Essa foi uma figura de linguagem, inclusive, utilizada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Mas ele deu outra conotação, né? Ele deu a conotação de mas para mim a conotação é essa, que o cara que está na cobertura, ele não vai pagar Ele mesmo. deu a conotação de que ele estaria fazendo uma suposta justiça tributária ao cobrar daqueles que moram numa cobertura e têm condições de fazer aplicações financeiras. Ele cai em contradição por 2 aspectos. Né? O primeiro aspecto, acho que você já levantou bem, né? A gente já teve experiências no mundo todo de tributar grandes fortunas, ou grandes riquezas, ou grandes aplicações financeiras. E os caras... E a experiência foi de que os caras se retiraram. O caso notório é o da França, né, onde a população francesa de maior poder de compra se mudou para a Bélgica, se mudou para Mônaco. Teve gente que foi até obteve cidadania russa, né, em torno, né, de um imposto maior que foi cobrado na França, e foi irrisório o acréscimo de receita que foi obtido
nessas experiências não apenas da França. Não, há um empobrecimento, na verdade. Há um empobrecimento. Da população, E né? aqui, o que é mais grave, talvez, Lara, é que aí aparece a segunda contradição, é que grande parte do mercado financeiro brasileiro ele é formado pela venda de títulos públicos. Os pequenos e médios aplicadores, em geral, têm a chamada renda fixa, que são os títulos públicos às vezes atrelado à Selic, às vezes atrelado ao IPCA, e esses títulos servem para financiar justamente a dívida e os gastos do governo. Então, é o próprio governo que está gerando, né, no seu desequilíbrio, a demanda por mais títulos ou por títulos que são mais caros e que promovem, então, essa suposta ciranda financeira. Qualquer mercado no mundo, qualquer mercado desenvolvido no mundo, mercado financeiro, ele tem como, né, principal regra a venda e a dinâmica de títulos públicos. Prazos maiores, em geral, o Brasil opera com prazo inferior, na média, a 1 ano, o que é um endividamento bastante curto, bastante preocupante. E, né, além do que, o Brasil também paga juros mais altos do que a grande parte dos países do mundo. Mas então, aí é que está. Quando a gente vê, né, o discurso assim de que, olha, nós temos que vamos cuidar a população de baixa renda. Uma das coisas que eu vejo mais importantes para cuidar da população de baixa renda é diminuir o peso do Estado sobre ela. Essa é uma coisa. Mas o que nós estamos vendo é que, na verdade, o dinheiro está sendo drenado para os bancos. É os bancos que, com a taxa de juro, e mais do que se isso, alimentam dessa... Não é a população ciranda. de baixa renda. E mais do que isso, né, Lara? O próprio gasto do governo, por meritório que seja, de repente fazer programas assistenciais, mas o gasto do governo se concentra em grandes despesas que a gente considera regressiva. Por exemplo, é o salário do funcionalismo público. Por exemplo, é o gasto com juros que alimenta o mercado financeiro. É, por exemplo, também, né, o gasto da Previdência. O gasto da Previdência a gente nota ele crescente. Ele tem um BPC no ano passado, um benefício de prestação continuada. Mas a Previdência, professor, olha, a Previdência, eu vou lhe dizer, isso que está acontecendo, essa roubalheira da Previdência, e ninguém está na cadeia, professor, ninguém está na cadeia. Isso aí é um escárnio. Isso é um escárnio. Ainda não se viabilizou sequer uma CPI em relação a isso. Mas pelo amor de Deus. Então, Lara, a gente tem o próprio gasto do governo sendo um gasto que produz desigualdade. Né? Aí é nesse ponto que nós dizemos que o gasto do governo precisa ser revisto. Né? Ele promove desigualdade, por exemplo, quando ele investe predominantemente em ensino superior, no nível federal, e não investe no ensino básico, no ensino infantil e fundamental. Sim. Então nós temos... As crianças não sabem matemática, física, química. Como é que um médico vai ser um bom médico se ele não aprender lá no seu ensino fundamental e médio, matemática, física e química, que hoje não sabe? Aqui no centro de Porto Alegre nós temos faltas de professores de química, por exemplo. Imagina. Então, assim, Lara, a gente tem, né, vários desequilíbrios e essas medidas, insisto, elas são arrecadatórias. O IOF, por exemplo, que nós estamos debatendo, o IOF era um imposto apenas regulatório. Ele existia para que a Receita Federal pudesse enxergar o que está acontecendo em termos de movimentação econômica. Agora, ele se torna arrecadatório. Mais do que isso, né, Lara? Isso demonstra uma contradição inequívoca do governo, porque ele comemora uma aprovação, por exemplo, de uma reforma tributária no ano de 2023, vendendo a ideia de que a reforma tributária aprovada é simplificadora e elimina a cumulatividade dos impostos. Em 2025, ele aumenta as alíquotas do IOF, que causa acumulação no crédito ou na concessão de crédito. Então tem uma incoerência interna, né? Tem um bate-cabeça, vamos colocar assim no popular, internamente na equipe, né? Meio perdido. E acho que as medidas que nasceram do suposto acordo com o Congresso, né, foram medidas gestadas numa reunião de líderes no domingo à noite. Não, domingo à noite. Né? E elas são medidas equivocadas. Por quê? Porque primeiro, você reajusta as alíquotas do IOF, o governo está dizendo que recuou na questão do IOF. Não, o IOF, continua. As alíquotas são maiores do que antes, do que no mês, por exemplo, de maio. Então ele recuou em relação ao pedido inicial. Mas o acordo final, se é que vai ser aprovado pelo Congresso, o acordo final mostra alíquotas maiores. Para mim não vai ser aprovado pelo Congresso, porque domingo à noite pelo jeito que saiu isso aí, deve ter tomado até um vinhozinho, viu, professor? Porque o cara fazer aquela conta, a conta não fecha. E finalmente, né, Lara, o governo agora abriu também um precedente de tributar aplicações financeiras. Eu vou ecoar o que você disse há poucos minutos, né? Quando nós tributamos
aplicações financeiras, nós estamos impedindo a formação de poupança no país. Sim. E a formação de poupança, ela reverbera em favor dos mais pobres. Reverbera na medida em que eu tenho crédito disponível, eu posso contratar projetos, eu posso contratar obras, Casa eu posso própria? contratar tecnologias aqui que nós vimos na medicina, na agricultura. Né? Isso é feito através do crédito. Eu estou onerando agora o crédito e estou dificultando, portanto, casa própria, eu estou dificultando, portanto, a atividade econômica. E os mais pobres, ao final, eles se tornarão ainda mais dependentes de socorros, de ajudas. Isso não constrói desenvolvimento econômico. Olha, parece uma coisa até propositada. Professor, eu vou lhe pedir o seguinte, que o senhor volte mais vezes aqui. Nós precisamos aprofundar esse tema, né? Nós temos que ficar em cima desse assunto, levar essa educação financeira para as pessoas. Daqui nós vamos fazer muitos recortes, né, para a internet, e hoje já são mais de 900 influencers digitais que são parceiros da televisão. Nós vamos levar esses recortes porque as pessoas têm que se dar conta do que está acontecendo. A IOF, eu não tenho nada a ver com o IOF, tem tudo, vai cair no seu bolso. Então, assim, ó, conhece um deputado federal, votou num deputado federal, conhece um senador, quando ele andar pela sua cidade, quando ele, né, fale com a família dele, não pode votar isso do jeito que está. Vai ter que fazer o dever de casa. O governo tem que enxugar a máquina para parar de cobrar dinheiro do povo. Esse dinheiro sai de todos nós. Meus amigos, infelizmente chegamos ao final do programa. Temos agora o jornal da TV Gazeta, que é o primeiro jornal com as notícias do Brasil a ser exibido nesse horário. TV Gazeta, que vem direto de São Paulo. Nós temos que dar passagem para a TV Gazeta. Mas não esqueça, aqui no canal 524, Opinião e Debate. Um programa onde trazemos pessoas que têm opinião, que conhecem do que estão falando e vem fazer aqui um debate, porque só a manchete realmente não tem como transformar e como educar. Muito obrigado pela sua companhia, seja sempre bem-vindo ao RS Play TV, continue com a nossa programação e assista agora o Jornal da Gazeta do Brasil, que está chegando direto de São Paulo. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana.